E hoje eu vou falar da nossa vitória sobre algo que a gente não gosta de falar, né? Mas, como eu disse, não estou falando de uma vitória fictícia, estou falando de uma vitória real. Uma vitória na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida familiar. E para isso, nós vamos falar sobre vitória sobre o pecado. Pecado é um negócio que a gente tem até medo de falar, né? Esse negócio de pecado, né? Eu preciso ter vitória sobre isso. O pecado luta comigo, existe isso? O que é isso? Nós vamos abrir um texto lá em 1 Coríntios. No caso aqui, eu vou falar dentro de um contexto de igreja, tá? De comunidade, de vida em comunidade. Como que a gente lida com essa questão do pecado? E nós vamos ler um texto forte, como eu disse, vou contextualizar e tudo mais, de uma experiência em que uma igreja, a igreja de Corinto, teve que lidar com a questão do pecado. Só que era um pecado específico, um pecado em que não havia o desejo de vitória sobre aquele pecado. Então, como que a igreja lida em situações como essa, tá? Em que o pecado toma conta da situação e é necessária uma intervenção, uma atitude mais enérgica. Então, 1 Coríntios capítulo 5, vai nos falar um pouco da questão da repreensão que o apóstolo vai fazer para aquela igreja e um problema que estava havendo ali. Nós vamos caminhar junto então. Vamos ler então, 1 Coríntios capítulo 5, eu vou ler do verso 1 ao 13. Eu vou ler todos os 13 versos de uma vez, porque fica melhor para a gente trabalhar depois, tá bom? Começa assim então o apóstolo Paulo. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar, pedindo a direção de Deus. Parece um texto um pouco forte, né? Esse negócio de entregar para Satanás, né? Será que a gente faz uma oração forte, fala assim, toma, diabo, que o filho é teu, né? E expulsa da igreja? Não é nada disso, tá? A gente vai ver que esse texto aqui tem muitas interpretações equivocadas. E ele tem sim um significado muito importante para a nossa vida, faz sentido e eu creio que será relevante para nós essa noite, tá bom? Então vamos orar pedindo a direção de Deus mais uma vez. Ó Pai querido, obrigado Senhor por essa noite, na Tua casa, pelos irmãos, pelos cânticos, pelos momentos que tivemos de oração e de adoração. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção Senhor, para que possamos, ó Pai, compreender realmente o texto sagrado, que ele faça sentido na nossa vida, Senhor, que possamos ter uma interpretação aqui equilibrada, sadia, benéfica, Senhor, espiritualmente, para cada um de nós.
E toca, Senhor, na nossa vida, toca, Senhor, naquelas pessoas que precisam de uma graça especial, que têm lutas, ó Pai, contra coisas que, ó Pai, estão arraigadas em sua vida, eles querem vencer hábitos, costumes, vícios, ó Pai, e não conseguem, Senhor. O Senhor tenha misericórdia, que possamos ter uma vida vitoriosa sobre essa questão do pecado também. É o que eu te peço, te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, para começar, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, eu gosto dessa frase do Brennan Manning, né? Ele diz que a igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. E um santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta ou experimentou a bondade de Deus. Então, a gente já começa quebrando qualquer barreira, para falar desse assunto, que é um assunto difícil de administrar, de trabalhar. A gente começa lembrando o que tenho dito aqui nesses 6 anos. A nossa igreja está completando agora 6 anos de organização. Desde o primeiro ano, eu tenho dito que a nossa igreja, nós queremos uma igreja diferente. Em que sentido? Nós não queremos uma igreja que a pessoa se aproxime dela e ele se sinta desprezado, ele se sinta menor, inferior, ele se sinta assim, olha, o pessoal é santo demais lá, eu não vou conseguir frequentar aquela igreja, a minha vida tem muitas falhas, de maneira alguma. Repito, igreja não é um museu de santo, mas é um hospital de pecadores. Tá? Então, quando eu entrei a primeira vez numa igreja, eu fiquei pensando assim, bom, não vejo a hora que termina esse culto aqui, porque aqui não é meu lugar. Então, eu creio que é muito comum as pessoas, na primeira experiência de entrar numa igreja evangélica, se depararem com uma postura arrogante da parte do líder, da membresia, da comunidade, que eles se acham realmente autossuficientes, bons demais, e realmente acabam vivendo a prática do museu de santo. E a gente não quer isso. Tá? A minha mensagem, a minha pregação é justamente oposta, vai contra tudo isso aqui, esse pensamento errado. A igreja ela está aberta para acolher as pessoas com todas as suas falhas, imperfeições, do jeito que nós somos. Aquela frase maravilhosa daquele escritor americano Philip Yancey, quando ele diz assim, olha, que Deus nos ama o bastante para nos aceitar como nós somos, ponto. Segunda parte, mas Ele nos ama demais para permitir que a gente continue mesmo. É simples. Tá? E quem falou essa frase bonita, famosa, Philip Yancey, foi alguém que cresceu numa igreja legalista, lá do sul dos Estados Unidos, e se afastou da igreja, porque ele não via mais graça, a graça mesmo de Deus na igreja, ele via um legalismo, ele via uma postura arrogante, acusadora, né? E depois de muito tempo afastado, ele retorna para a vida em comunidade, porque ele descobre que a graça de Deus não está em nenhum outro lugar, é aqui mesmo. É que os homens muitas vezes torcem isso. E ele passa a escrever livros maravilhosos, né? Que, por exemplo, o Jesus que eu nunca conheci, ele passou uma vida inteira na igreja, nunca tinha ouvido falar daquele Jesus misericordioso, que nos aceita como nós somos, que trabalha em nossa vida, que é um pai que nos ama, que cuida de nós, que nos disciplina para crescimento, para a gente sofrer menos nessa vida, uma perspectiva totalmente diferente de Deus. Tá? Então, quando eu falo de vitória sobre o pecado, muito tranquilo, meus irmãos, tá? Pôr o pé no chão, entender que existe o pecado, é uma realidade, Deus não se agrada do pecado, mas Deus realmente é um Deus de amor, de misericórdia, que ama o pecador. E como que a gente lida com esse problema? Tá? Igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. E aí a gente entra numa questão interessante, nós estamos na carta de Corinto, meus irmãos. A cidade de Corinto, que negócio é esse? Eu não conheço. Passaram-se aí quase 2000 anos. A gente tem que entender o contexto. Que cidade era essa, onde que essa igreja estava inserida, o que essa igreja vivenciava. Né? Os membros de uma igreja refletem a realidade da sociedade. Então, como era essa cidade? A cidade de Corinto, para a gente entrar no texto devagarzinho, vamos caminhar junto aqui, a cidade de Corinto havia se tornado uma grande metrópole naquela época. Né? Uma colônia romana, Júlio César, na época, havia transformado aquilo numa colônia romana, né?
Corinto havia crescido muito, era um centro estratégico, geograficamente falando, politicamente, comercialmente falando, e ela havia superado até mesmo Atenas em importância política e comercial. E diz ainda na história que ela era servida por 2 importantes portos comerciais. Se você pesquisar na internet sobre a cidade de Corinto, são enormes para aquela época e tinha coisas interessantes, sabe? Ela ficava num lugar estratégico para atravessar ela fazia a conexão do mundo oriental com o mundo ocidental. Era um ponto assim, muito estratégico, uma cidade muito rica, muito próspera, de muita cultura, rica, cosmopolita e, como toda cidade portuária, né, imoral. Tinha problemas sérios de moralidade, mas sério que você não acredita. Naquela época, você chamar a pessoa de corintiano era xingar a pessoa. Desculpe os corintianos aqui, porque eu também sou corintiano, né? Eu não sei nem que divisão que está mais o time do Corinthians, mas não tem nada a ver com isso, tá bom? Chamar a pessoa de corintiano era um palavrão, era um termo usado para doença venérea, pra você ter uma ideia de tão imoral que era aquela cidade, e o cara vinha de Corinto, deve ter alguma doença, né? E era uma coisa assim complicada, impressionante. Era um centro cultural, ela tinha um auditório chamado Odeon, mais de 18 mil pessoas, para aquela época, 2.000 anos atrás. Quantos auditórios de 18 mil pessoas você tem aqui em São Carlos? Né? Não sei se tem algum, não. Né? Auditório mesmo, né? Era uma coisa monstruosa. Era um centro esportivo, havia os Jogos Istmicos, que só perdiam para os Jogos Olímpicos de Atenas. Né? Só, do resto era um centro comercial, já falei dos 2 grandes portos que ligavam então o mundo ocidental com o mundo oriental. E era também, curiosamente, um centro religioso, muita religião, muito templo, sabe? Cada esquina tinha um templozinho lá, dedicado a um deus, né, com alguma coisa de diferente. E essa questão de religiosidade, dizem os historiadores, onde há muita prosperidade e uma religiosidade confusa, há promiscuidade junto. Tá? Uma religiosidade que não liberta, mas escraviza, né? Ela traz consigo a promiscuidade. E ali, você tinha 2 templos famosos, um da deusa Afrodite, que era a deusa Vênus, que era da prostituição, eu vou falar um pouquinho sobre esse local também, e havia o templo do deus Apolo, que era o culto ao corpo do homem. Então, era também um centro de prostituição e de homossexualidade. Era um centro de tudo, rapaz. De tudo que você imaginar tinha. Sabe aquele tipo São Paulo assim? Lá tem, você procurar, você acha. Né? E se não tiver, alguém vai inventar logo. E tinha tudo que você imaginar. Era uma cidade portuária, era aquela coisa borbulhando, cheia de gente, aquele burburinho. E era aquela coisa louca, sabe? No alto da cidade destacava-se o Acrocorinto. Era uma rocha de quase 600 metros de altura, onde ficava o templo da deusa Afrodite, Vênus, com suas 1.000 prostitutas sacerdotisas. Então você tem aqui uma foto hoje lá, mas não tem mais mulherada lá em cima não, gente. Tá um negócio, fecharam o bordel lá de Acrocorinto, né? Não tem mais nada. Mas era uma coisa conhecida, o pessoal vinha do mar, já via aquele negócio ali, a almarada descia naquele porto, e aquelas 1.000 prostitutas desciam na cidade, e era uma coisa de louco aquela cidade. A pessoa tinha até medo de ir para Corinto. A gente fica imaginando o que era aquilo, Jesus. Né? E a vida era, sabe aquele conceito de malandragem mesmo, de um enrolar o outro, de um enganar o outro, de um querer ter vantagem sobre o outro, ninguém confiava em ninguém, ninguém conversava com ninguém, né? Todos entregues a si mesmo. Tá? O ideal dos coríntios, diz um historiador, agora eu vou dizer, o ideal dos coríntios era o atrevido desenvolvimento do indivíduo. O negócio é ter sucesso, é ganhar dinheiro, não importa como, de qualquer jeito. O negociante que conseguia lucro por todo e qualquer meio, um amante de prazeres que se entregava a toda luxúria. Era um lugar onde o homem não seguia nenhuma lei, nenhum superior, mas seus desejos acima de tudo. Era uma mistura de Las Vegas com Los Angeles, com Rio de Janeiro, com Santos, entendeu? E era uma mistura assim, terrível, né? E quem vivia ali, ou entra no esquema, ou sai de lá. E eu fico pensando,